Sobre o jogo, foi uma partida disputada de poucas chances aqui em Barueri nessa noite. Acho que o Novo Horizontino fez um muito bom jogo. Muita gente tinha a expectativa de que o Palmeiras ia vencer com folga, ia passar por cima, ia atropelar nos 180 minutos. E ficou muito longe disso acontecer aqui, inclusive. Quando o Flaco Lopes abre o placar, aos 30 mais ou menos do primeiro tempo, era um jogo em que o Palmeiras criava muito pouco, sofria bastante para sair jogando. O Novo Horizontino adiantava a sua marcação, pressionava a saída de bola do Palmeiras, incomodava muito a tentativa do time do Abel Ferreira de sair jogando, de construir alguma coisa, mesmo que nas bolas longas. E tinha uma postura muito boa, né? E era uma bola longa que sai o primeiro gol do Palmeiras, um belo lançamento do Marlon Freitas, o que é um expediente desse time do Palmeiras. Ele trabalha muito nessas bases, né? Lançamento, pressão na saída de bola, são alguns dos pilares do time do Abel nessa temporada uma vez mais. Disputa ali do Sousa com o zagueiro, a bola fica com o Flaco, ele finaliza muito bem, muita qualidade no cantinho, sem chance para o Jordi. E ainda no primeiro tempo, o Novo Horizontino tem pelo menos 2 ocasiões para empatar o jogo, né? E as 2 saem em lances bem parecidos na origem. Bolas retomadas na saída do Palmeiras, que é um tópico que para mim ainda está em falta na equipe do Abel. Precisa ajustar isso. O Palmeiras tem muita dificuldade para construir desde a defesa, para encontrar boas soluções de passe. Está muito claro que a preferência do time é essa bola mais longa, pelas características dos passadores, Andreas e o Marlon, pelas características dos atacantes, o Flaco e também o Vitor Roque, que hoje não saiu jogando, ou o Sousa, que acabou sendo titular, jogadores de explosão, de força, de velocidade. Mas o Palmeiras precisa ter mais elementos, né, no seu jogo. E esse, especificamente, hoje aqui esteve mais uma vez em falta, e o Novo Horizontino conseguiu explorar isso, né? Na oportunidade que teve no primeiro tempo foi assim, pressão, retoma e ataca, por muito pouco não conseguiu empatar, e no lance do pênalti igual. É um passe errado do Murilo, o Andreas está desequilibrado, bola recuperada, e o pênalti foi muito mal batido pelo Robson, defesa do Carlos Miguel. O segundo tempo, acho que manteve essa linha de equilíbrio, foi um jogo de poucas finalizações, o Novo Horizontino até saindo mais em alguns momentos, dando espaço para o Palmeiras contra-atacar. O Abel colocou o Vitor Roque, colocou o Felipe Anderson e o Arias, mudanças que são meio protocolares, essas dos lados do campo, né? Porque Maurício e Alan, os titulares, têm um trabalho tático muito intenso ao longo do jogo, então difícil que eles suportem os 90. Em quase todas as partidas, a dupla de jogadores pelo lado acabou saindo ao longo do jogo. Hoje não foi diferente, mas o Palmeiras conseguiu a vantagem. Acho que isso era o mais importante no cenário de hoje, né? 1-0, meio a 0. Se pudesse ser mais claro, seria melhor. Mas no cenário de uma final difícil, complicada, disputada contra um bom time que não tem um grande investimento, não tem um grande craque, mas mostrou essa noite aqui em Barueri muita vontade de jogar, né? Não ficou retrancado, acadelado, como muita gente fala, lá no campo defensivo, entrincheirado com seus 11 jogadores atrás da linha da bola. Tentou jogar em vários momentos, e acho que isso foi bem legal de acompanhar, né? Ver um time do interior, de menor investimento, tentando jogar ali, olhar nos olhos de um grande, e o Novo Horizontino conseguiu em alguns momentos. Fica a decisão para os 90 lá em Novo Horizonte domingo. O Palmeiras tem uma vantagem, é óbvio, não dá para ignorar 1-0. O Palmeiras é um time sólido, difícil de sofrer gols, mas essa final, Gui, para mim, está muito longe de estar definida em favor do Palmeiras. Ele é favorito, mas o Paulistão ainda não acabou, não. O Flaco, ele é o artilheiro do Palmeiras no ano, são 7 gols, tem mais 4 assistências. Com isso, ele é não só o artilheiro do Palmeiras, mas também o primeiro no elenco em participações em gols na temporada. São 11 no total. O primeiro em gols em clássicos, e aí entra isso que o Piperno citou, né? Gols importantes, também em clássicos. Só em 2026 são 3. Também o primeiro em assistências em clássicos, 3, ou seja, só em clássicos são 6 participações em gols nesse ano. E também o primeiro em gols em mata-mata, são 2. Realmente um protagonista que chama atenção nesse elenco do Palmeiras. Flávio, muito boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Piperno, amigos. Olha, o Flaco Lopes o Palmeiras comprou um monte de jogadores e o Flaco, ele mostrou uma capacidade desde o começo, embora ele tivesse sido contestado, mas ele tinha alguns lampejos. Eu vi um jogo deles que foi em Fortaleza, ele mostrou um nível muito legal. Pois ele oscilou, muito jovem, reza a lenda até que ele se deslumbrou um pouquinho com o São Paulo e tal, e aí ele acabou tendo dificuldade de adaptação. Mas depois é isso, é jogador de decisão, né? Jogador, não é você fazer gols, é você fazer gols decisivos, gol que a gente chama de gol de 3 pontos, né? E hoje outra vez foi assim. O certo é que, para quem tinha expectativa do campeonato acabar hoje, pelo contrário, a coisa ficou bem aberta,
quase deu um empate do Novo Horizontino, mas também teve o segundo gol do Palmeiras, que foi anulado na revisão, com 2-0. Eu acho que seria muito difícil para o Novo Horizontino pleitear alguma coisa. Então eu entendo que o campeonato está em aberto, mas a vantagem do Palmeiras é muito grande. O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais opções, joga pelo empate. Não é pouca coisa. Mas está aberta a competição, sim. E vamos esperar por segundo jogo lá em Novo Horizonte como é que a coisa vai rolar. Muita gente imaginava, eu diria até eu, de uma certa forma, imaginava que o Palmeiras vencesse hoje com um pouquinho mais de folga. Mas não foi assim que aconteceu. Chegou a ter quase 80% de posse de bola em determinado momento do jogo. O Novo Horizontino entregou a bola pro Palmeiras e jogou nos contra-ataques. Mas no final da história que vimos foi só 1-0. E 1-0 dá para reverter, dá para se pensar num jogo bastante brigado. É claro que nós vamos levar em consideração o jogo do turno normal, que foi 4-0 para o Novo Horizontino. Aquilo foi uma exceção, era um outro patamar, era um outro momento, era um outro momento da própria competição. Mas não será a vida fácil para o Palmeiras no próximo domingo, não. Vai ter dificuldades, vai sofrer um pouquinho, mas ainda acho que o Palmeiras sai campeão, porque, como falei, ele precisa só empatar, ele tem mais elenco, e vai jogar pelo empate. Então, realmente, tem boas vantagens o time do Palmeiras para voltar com o título de campeão. Exatamente. O próximo jogo, domingo, 8h30 da noite, também com cobertura Jovem Pan. Falamos do Flaco Lopes, dos números na temporada. No jogo de hoje, um gol, uma grande chance criada, 2 passes decisivos. Ele tentou 8 duelos aéreos, ganhou 4. 5 bolas recuperadas e 2 faltas sofridas. Esses números do Flaco Lopes no jogo de hoje. O Palmeiras, pelo meu critério, teve 5 oportunidades. O Novo Horizontino, corajoso desde o início do jogo, teve 3. Não foi um jogo lá de grandes oportunidades, é um jogo final, né? A gente sabe como é que é. A equipe do Anderson mostrou suas qualidades, não por acaso foi o melhor time da primeira fase, manteve esse desempenho ao vencer 2 vezes em casa Santos e Corinthians. Hoje encarou o Palmeiras legal. Mas é um resultado que, para mim, ao final das contas, quando a bola rolar em Novo Horizonte no domingo, a partir de 8h30 da noite aqui na Jovem Pan, acho que o Palmeiras volta com empate e volta campeão. Mas vai ser um sufoco, vai ser esse suadouro total, porque o Novo Horizontino é bom time e o Palmeiras ainda tem algumas suas questões, né? O Palmeiras ainda não faz aquele futebol que se espera para o nível de investimento, para a qualidade, pelo trabalho longevo desde novembro de 20 do Abel Ferreira. Mas ele foi melhor hoje, como foi melhor contra o São Paulo, como tem sido melhor. É uma equipe que se esperava favorita à conquista do título e, ainda mais no Campeonato Paulista, com times com a qualidade que tem esse Novo Horizontino do Anderson Moreira e já tem um trabalho consolidado em Novo Horizonte, não é acaso, né? Assim, é bacana de ver, inclusive o próprio Novo Horizontino fez o que fez na terceira rodada desse campeonato, também ter 4-0 no próprio Palmeiras. Ano passado, a única derrota do Palmeiras na fase de grupos havia sido, na fase inicial do Paulista, havia sido aí também mesmo em Barueri, uma virada do Novo Horizontino por 2-1, gols desse impressionante Robson, né? De 8 gols marcados em 9 jogos contra o Palmeiras, agora 10, porque ele vai perder o pênalti em que ele fez a aposta de mandar uma bomba, uma bagaçada no meio do gol, e outra aposta corajosa do ótimo Carlos Miguel de esperar, e ele até dá para dizer que o goleiro do Palmeiras no pênalti mais se defendeu do que defendeu a bola. A bagaçada ele espalmou e acabou garantindo mais uma meta a 0 para ele, e no final 1-0 para mim justo. Brilhante não foi o jogo, não se esperava isso, é um jogo de competição, um jogo decisivo, mas o Palmeiras mostrou suas qualidades, tanto que o Vitor Roque só entrou depois da parada hidráulica da segunda etapa, o Arias entrou um pouquinho antes e entrou bem, talvez a sua melhor exibição com a camisa do Palmeiras, mas nada assim brilhante, porém o suficiente. Ah, mas era melhor 2-0? Era melhor 15-0 para o Palmeiras, para ir tranquilo lá para Novo Horizonte. Mas eu entendo que é um placar justo, ajustado, porém, no final das contas, deve dar Palmeiras pelo aquilo que a gente viu hoje e pelo nível de qualidade, quantidade de investimento da equipe alviverde. Sobre a ausência do Vitor Roque, ele entra no segundo tempo, ali por volta dos 25, né? Mais ou menos da segunda etapa, mas não iniciou jogando. E aí, não sei se foi o Flávio, o Mauro ou você que citou o fato de que o Palmeiras poderia ter feito uma vantagem melhor hoje. E você acha que esse 1-0 está diretamente ou potencialmente ligado a essa ausência desde o início ou nada a ver? Claro que com o Vitor Roque, o Palmeiras tem um ataque mais forte, embora eu acho o Sousa um bom jogador, mas são características muito diferentes. Um é um atacante de força, né?
um cara goleador, um jogador que encara todas as defesas, o outro jogador que atua mais pelo lado do campo. Aliás, no Palmeiras sempre pelo lado do esquerdo, e me parece que ele se adapta mais no setor direito, mas lá o Palmeiras já tem o Alan. Agora, veja, por mais que, enfim, para mim é muito óbvio que o Palmeiras seria um time hoje ofensivamente mais forte com o Vitor Roque, é necessário também pensar numa outra coisa, né? Por mais que o Novo Horizontino seja um time muito bom, e aí vem uma outra curiosidade, né? Nos últimos 5 anos, a gente está falando em meia década de Campeonato Paulista. No turno regular, em 5 anos, o Palmeiras perdeu até agora 3 jogos. 2 vezes para o Novo Horizontino. Ano passado e agora, esse ano, e uma outra aí, Botafogo de Ribeirão Preto. Mas aí, eu acho que um time como um elenco como Palmeiras, Flamengo, né? Enfim, não dá para ficar lamentando a ausência de 1 ou 2 jogadores em uma partida contra um adversário bem mais modesto, como era o caso do Novo Horizontino. O Flamengo outro dia também, aí teve lá um desfalque, 2, e puxa vida e tal, né? Porque o time sentiu, não pode, quer dizer, ele tem peças para reposição e para jogar, porque veja, saiu o Vitor Roque e o jogador que entrou no lugar dele hoje é alguém que deve estar na Copa do Mundo. Então, veja, o Palmeiras tem que procurar outros ajustes, outras formas de jogar quando perde algum titular. Isso vai ser algo corriqueiro, mas não pode ficar lamentando, hoje faltou 1. Bom, faltou 1, mas tem mais 7 outros jogadores muito caros e provavelmente disputando vagas em suas seleções. O Vitor Roque da sonha com a Copa do Mundo, o Flaco Lopes tem grande chance de ir, o Sousa vai, o Arias vai, o Andréas ainda tem uma pontinha de chance. Então, não dá para ficar lamentando, faltou esse ou faltou aquele. Se faltou um, tem que pôr o outro tem que jogar, porque também chegou aqui com sempre cercado de muita expectativa e às custas de enormes investimentos. Flávio Prado, essa questão, né, do Palmeiras que poderia fazer um placar melhor, jogando em casa, até tenho aqui alguns números do Palmeiras jogando como mandante nos últimos jogos, e são números, assim, que chamam a atenção. O Palmeiras agora ostenta uma invencibilidade de 23 jogos como mandante, ou seja, não perde há 23 jogos como mandante, seja em Barueri ou na Arena Palmeiras. São 18 vitórias e 5 empates desde agosto do ano passado. E desse número total, 14 jogos foram disputados na Arena Palmeiras e 9 na Arena Barueri. E neste ano de 2026... todos os jogos em Barueri, né? O Palmeiras não fez nenhum jogo na Arena Palmeiras nesse ano. Então, todos os jogos em Barueri. 8 jogos em Barueri, 7 vitórias, 1 empate. 19 gols marcados e 5 gols sofridos. Esse fator casa sempre é importante, assim, para alguns clubes. Hoje, o Palmeiras poderia ter feito uma vantagem maior, né, Flávio? Concorda? Então, esse recorte que você faz, ele é um recorte interessante. São 23 jogos, não é uma coisa pequena, começa em agosto e tal. Mas o Palmeiras, ele tem perdido decisões em casa. Decisões, efetivamente, ele tem perdido. Ele perdeu jogos importantíssimos. Eu lembro aquele jogo, querendo que o Botafogo foi campeão. Depois os dois, né? O brasileiro e a eliminação na Libertadores. Né? Ele é eliminado pelo Boca em São Paulo. Perde para o Flamengo no brasileiro, não é decisão, Flamengo, mas é jogo de... Que vira tudo, que muda a situação, exatamente. Então, o Palmeiras tem mantido uma boa... O Palmeiras perde pouco, a bem da verdade, né? Ele perde muito pouco, é um time muito bem estruturado no seu sistema defensivo, principalmente. O time sofre poucos gols, isso é uma realidade. Mas ele não tem mostrado essa regularidade em decisões. Hoje ele ganhou o jogo. Não é uma decisão, né? Tanto que a gente está falando que o campeonato está aberto, mas ele conseguiu pelo menos fazer o resultado. Então, não sei se exatamente esse fator casa. É que o Palmeiras, de um modo geral, perde muito pouco, né? Perde muito pouco. E na hora que tem que decidir, não tem sido lá uma grande vantagem. Não é só o Palmeiras, não, para quase ninguém.
Você olha as conquistas, normalmente o time que faz a segunda fora, ele ganha. O time que tem uma torcida... O Corinthians perde decisão em casa, cansa de perder. Não vou nem falar de Libertadores, porque aí... De novo, desnecessário. São Paulo perdeu para ele, deu com o Morumbi lotado. E por aí vai. Flamengo perdeu daquele Central Córdoba no Maracanã. E agora pro Lanús, né? E o Lanús agora. Então, sabe... Porque você é obrigado a sair, você tem que ir pro jogo. Eu acho que essa é uma arma que o Palmeiras tem no domingo. Porque o Novo Horizontino vai ter que sair pro jogo. E aí, velho, você vai dar contra-ataque, aí vai jogar o Vitor Roque, vai jogar... é duro demais. Vai ter que fazer um gol logo para poder conseguir chegar a alguma boa situação. Mas os números que você mostrou são números indiscutíveis, inquestionáveis, e a média do Palmeiras em casa, mas é que fora também, o Palmeiras realmente perde muito pouco. É um time que perde muito pouco no ano. E nós temos o lance, muita gente aqui no chat, né, reclamando, né, que nós não falamos ainda, mas vamos agora então falar do gol anulado do Gustavo Gomes pro Mauro Betting, pro Piperno, pro Flávio, pro Raí Monteiro, que tá lá no estádio. Não sei se o Raí já viu esse lance, mas vai ter a oportunidade agora de ver aí com mais calma, né? E aí, Mauro Betting, realmente difícil, né? Bom, o que o Arsene Wenger, que faz parte da Comissão da International Board da FIFA de mudança de regra, eu defendo desde a implantação do VAR, que é você ter o corpo inteiro à frente. E mesmo assim aconteceu um lance agora na rodada de meio de semana, o querido colega Biratelli da OSPN até postou, não lembro que jogo foi, que mesmo assim você pode ter um e outro lance complexo. Mas assim, aí voltando àquela origem do jogo, com mais de 30 anos, aquela recomendação que a International Board fez para a arbitragem, para os bandeirinhas, na dúvida deixa o lance seguir. Nessa não é dúvida. Muita gente aqui me colocando, até gente de televisão também, e palmeirense também, fala, Mauro, para, que a linha não está bem traçada. Eu confesso que até na narração do nosso Nilson César, no primeiro momento, quando apareceu essa quebra lateral, eu falei, eu acho que está impedido, né? E acabou sendo marcado. Eu acho que está impedido, é pouca coisa, mas de novo fica aquela coisa, tal, tem isso, que não tem nada assim. Acontece e aí não tem muito o que falar. Tem que elogiar e enaltecer mais uma vez o capitão Gustavo Gomes, como ele vai bem nesse tipo de lance e como ele continua no lance, né? O Jordi faz boa defesa, no rebote ele vai lá e faz gol de zagueiro artilheiro ou de artilheiro zagueiro, né? Que já é o maior artilheiro em números absolutos da história do Palestra Itália desde 1914, superando alguém que é insuperável em todos os sentidos, que é o Luiz Pereira. Então, pra você ver a importância do Gustavo Gomes. Mas aí a gente vai de novo para a própria imagem, não é só uma imagem que a gente vê, a imagem que a gente tem hoje no futebol brasileiro, por mais que se tenha a câmera e tenha investimento da Federação Paulista e tal, não é a melhor imagem possível, mas é o que temos, Gui. Raí Monteiro tá com a gente, Raí, acompanhando essa imagem aí. É muito difícil de ter uma certeza, né, sobre esse lance. Realmente é um lance milimétrico. Para mim, Gui, esse tipo de lance é um lance inconclusivo a partir da imagem. Na minha visão, a imagem tem que vir para clarificar a decisão, né? Se você tem uma imagem que mostra que o cara está de fato impedido, ok, o impedimento tem que ser marcado. Se não, para mim, tem que prevalecer a decisão de campo. E a decisão de campo tinha sido gol. Então, na minha visão, esse gol deveria ter sido validado. Eu acho que essa imagem não nos dá a possibilidade de concluir nada. Nem que o Gustavo Gomes está impedido, nem que ele não está impedido. Então, para mim, o gol deveria ter sido validado, né? E a gente precisa melhorar para ontem no futebol brasileiro, não é só aqui em São Paulo, no Paulistão, não. Essas imagens, né, para esse tipo de lance, a gente está aí em vias de ter o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, testes finais e tudo mais, e a gente vai precisar de imagens melhores para definir esses lances e outros polêmicos, né? Esse não é o primeiro, não será o último, mas para mim, a partir dessa imagem, é impossível tomar qualquer tipo de decisão. Se é impossível tomar qualquer tipo de decisão, deveria prevalecer a de campo, que foi a do gol sendo validado por árbitro e o bandeirinha. E sem contar, Piperno, que não tem vantagem, né, para quem está atacando quando esse impedimento é tão milimétrico assim. O Gustavo Gomes não teve nenhuma vantagem de estar adiantado, né? Se ele, de fato, estiver adiantado, é uma vantagem muito pequena. Você concorda, Piperno? Vai por essa linha também? Olha, é claro que, enfim, o jogador na hora, ele está no bolo, né? Ele não tem essa percepção, né? Eu, quando vi pela primeira vez a repetição do gol, eu tive a sensação de gol impedido. E
Até por uma questão de... Enfim, um critério que eu adoto sempre, né? Se o lance está ajustado demais, o impedimento por 5, 6 centímetros e tal, é muito claro que, até por ser muito difícil para o olhar humano concluir com total certeza e tal, eu prefiro, na dúvida, provar desse tipo de lance. Então, eu não tenho convicção. Se eu não tenho convicção e o olhar eletrônico achou que estava, aí eu acompanho o olhar eletrônico, porque eu acho que o dele é mais, pelo menos para esse tipo de situação, mais apurado que o meu. E para fechar com você esse tema do impedimento, Flávio, o que você achou? Impedido ou não? E tem a discussão, né, por exemplo, de ser provar ou ser pró-decisão do campo, e o fato da história do semiautomático, né, que por enquanto só na promessa aqui no futebol brasileiro. Havia uma expectativa que fosse implementado no início do Brasileirão, não será. Há uma nova promessa de que será implementado já digamos ali na metade do campeonato, mas até agora só na promessa. Então, esse VAR, ele lembrou um pouco o Chacrinha. O Chacrinha falava, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, né? Porque, como todos os outros companheiros, na hora do lance, a impressão, com o dinamismo do jogo, impedido. Aí vem o VAR e confunde. Por essa imagem, não dá para você marcar impedimento. Não. Se você botar na dinâmica do jogo, todo mundo tem a mesma impressão. Imagina, impedimento. Aí aparece o Chacrinha, né? O VAR. Aí eu vim para confundir. Por essa imagem, eu não vejo impedimento. Por essa imagem. Então, se decidiu pelo VAR, ou eles falaram aqui é inconclusivo, você faz o que você viu aí, que seria, como nós, né, na dinâmica do jogo, impedimento. Não sei se Bandeirinha marcou. Não, o Bandeira deu gol. Ele deu gol, né? O Bandeira deu gol. Então, eles concluíram por essa imagem. Pô, parabéns, viu? Então, é isso que é a minha dúvida, né? Muito louco, Se né? o correto seria ser pró-VAR ou ser pró o Bandeira que estava no campo. Eles são medrosos, né? Eu acho que tem hora que você tem que falar assim, eu abro mão porque eu não tenho certeza. O VAR, ele tem que corrigir erro crasso, né? E aí não foi exatamente o que a gente viu. Pelo contrário, o VAR ajudou a confundir. Mas, enfim, acabou... eu ia falar que não teve influência no resultado, mas teve, né? Que 2-0 é diferente de 1-0 numa decisão onde o saldo de gol pega. Raí Monteiro, você trouxe a informação, né, agora há pouco, em relação ao Rômulo e essa possibilidade dele atuar no jogo de volta. E aí, caso isso se confirme, a palavra do presidente foi... Qual foi a frase que ele usou aí, Raí? Ele disse que é muito provável que ele atue no jogo do domingo. E aí podemos ter as escalações modificadas, né? Chance grande, ele disse chance grande. Chance grande foi a frase que ele usou, chance grande. Chance grande, perfeito. Então, assim, com essa declaração e com a possibilidade também do Vitor Roque ser titular, teríamos pelo menos 2 alterações nos times, né? Uma no Palmeiras, outra no Novo Horizontino, com o Rômulo titular e com o Vitor Roque, dependendo da circunstância, também como titular. É o que me parece para o jogo de volta. O que mudaria em Palmeiras e Novo Horizontino com essas possíveis alterações, Raí? Bom, seria dos dois lados o retorno dos times titulares, né? Que foram titulares aí na maioria da competição, nos principais jogos. Hoje, sem o Rômulo, jogou o Juninho, que eu até destacava na nossa transmissão, na Jovem Pan, que foi responsável pelo Novo Horizontino chegar a esse momento, nessa colocação, né? Porque não fosse um gol marcado por ele num jogo contra o São Bernardo, na penúltima rodada, foi a última vitória na primeira fase do Novo Horizontino, o Novo Horizontino não teria passado na primeira colocação geral, né? E não teria todas essas vantagens. Ele até foi um jogador importante na primeira fase, mas que não conseguiu no jogo de hoje ser efetivamente um fator diferencial para o Novo Horizontino. Então o retorno do Rômulo, titular, camisa 10 do time, acho que seria muito valioso para o Tigre, sem dúvida alguma. E do lado do Palmeiras a mesma coisa, né? É um jogador com a qualidade, a potência do Vitor Roque, acho que dispensa maiores comentários, né? A formatação dos dois times titulares acho que seria bom para os dois. Imagino que se o Abel tiver essa possibilidade, ele também jogará com o Vitor Roque no comando de ataque, assim como o Anderson Moreira, que aí não é uma questão de ter a possibilidade clínica, né? Como é do Vitor Roque. Aí é a questão financeira, né? É a questão de pagar essa multa, esse 1 milhão aí previsto em contrato, mas pelo que ele disse aqui na zona mista, vai fazer essa aposta, vai pagar esse valor aí pelo Rômulo. Imagino que isso vai
acontecer, né? E o Novo Horizontino deve ter o seu camisa 10 na grande decisão, Gui. E Perno, Rômulo no jogo de volta, Vitor Roque também me parece que deve atuar, né? Hoje ele, pela informação do Palmeiras, foi poupado ali, preservado pelo desgaste, mas já pensando, né, nessa possibilidade do jogo de volta. Então, escalações diferentes ali no Palmeiras no ataque e no Novo Horizontino no meio campo. Bom, no caso do Palmeiras, acho que não há muita dúvida, né? E é um Palmeiras que voltaria, nesse caso, então, a ter o seu ataque mais forte, né? Um ataque com dois jogadores de excelente nível, jogando juntos à frente, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Sem dúvida nenhuma, um Palmeiras mais encorpado à frente. Agora, aí que tá o negócio. Eu acho que o grande suspense está nessa possível participação do Rômulo. E, honestamente, eu torço para que ele jogue. Falei isso, acho que outro dia aqui num programa com o Flávio Prado. Eu torço. O Flávio discordou, né? O Flávio discordou. É que eu gosto de ver um pouco do circo pegando fogo, é verdade, porque o Palmeiras liberou o garoto, emprestou, deixa ele jogar, cobra, se for o caso, que o Palmeiras pagou de salários nesse período, mas não a multa, ia ser bom pro produto. Mas puxa, fortaleceu o adversário com um jogador, nossa, é verdade, vai ter tudo isso, o torcedor vai criticar, vai encher a paciência, mas em compensação aumenta também a exposição do garoto. E veja, o Rômulo numa final de campeonato também seria para ele um momento de autoafirmação e para a gente que viu esse menino surgir como promessa do Novo Horizontino e ter frustrações aqui no Palmeiras, seria importante para ter um jogo que poderia fornecer um balizamento mais fiel daquilo que ele é capaz de realmente apresentar.